Olá, pessoal, todos bem? Bom, meu nome é Felipe, sou o novo professor de história de vocês, né? Felipe Bicalito, né? Talvez como eu gosto de ser chamado. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre acho que as transformações, né? Do fim da Idade Média, na Baixa Idade Média, né? E eu acredito que vocês já estejam familiarizados com esse conceito de comerciantes, burguesia, né, essas transformações que a Europa vai passando ao longo da Idade Média. Então, nós vamos hoje tentar compreender um pouco como que era essa dinâmica social entre comerciantes e artesãos e as suas corporações, né, chamadas muitas vezes de guildas, corporações de ofício, ligas, né, e a gente vai ver a diferença entre elas. Hoje vamos tratar bem sobre esse assunto. E lá no finalzinho da aula, como uma cereja do bolo, nós vamos falar sobre como que isso é aplicável, né? E como não só aplicável, mas como que esses conceitos das corporações e guildas vão ser apresentados na cultura pop. E por que eu digo isso? Porque hoje, dia 25 de maio, é dia do orgulho nerd, né? E nada mais que gravar um dia, uma aula falando sobre o orgulho nerd, como gravar com o meu moletom favorito de Star Wars, né? Deixando lá no finalzinho como que o cinema e a cultura, jogos representam a cultura, representam as corporações as guildas, ok? E aí quero apresentar isso para vocês. Vamos lá? Então, primeiro, nós deveremos falar sobre as corporações de ofício. O que são essas corporações de ofício? Gente, antigamente, as pessoas não compravam, não existiam as coisas como hoje, fábricas que produzem, sei lá, um copo, produzem um utensílio, uma faca, né, uma fábrica da Tramontina, ou do que for. Antigamente, as coisas eram produzidas de forma artesanal, principalmente esses utensílios. Então, esses artesãos, né, que vão começar a crescer nessas cidades antigas, cidades medievais, eles vão começar a se associar, né, criando isso que a gente chama que são as corporações de ofício. Mas essas corporações de ofício, elas são ligadas a cada ofício. Então, por exemplo, você tinha uma corporação de ofício de sapateiros, você tinha uma corporação de ofício de tecelãos, de, por exemplo, ferreiros, você tinha por exemplo, de alfaiate, né, pessoas que fazem roupas. Então você tinha ali uma corporação, cada corporação tinha, ou guilda, né, era ligado à produção de algum tipo de ofício, né? Eram várias famílias, vários artesãos que eram ligadas a essas corporações. E para que servia essas corporações? Elas protegiam contra a concorrência, né? Contra a concorrência. E o que seria isso? Então, por exemplo, num lugar, essas corporações, artesãos que às vezes não faziam produtos legais ou vendiam em um preço que não era acordado com a guilda, com a corporação. Então eles iam lá, tomavam, né, protegiam os seus próprios, né, e para manter um bom preço. E eles também se ajudavam entre eles, principalmente na velhice ou em doenças. Tudo bem? Uma outra corporação seriam as ligas, que aí no caso já é uma associação de comerciantes. Tudo bem? Comerciantes às vezes de longa distância, de curta distância, tudo bem? Então, essas associações, elas reuniam comerciantes da Europa inteira. E a mais rica dela, que é esse nome que é um pouquinho inenarrável, que se não me engano é em alemão, ela possuiu, por exemplo, ao longo da Baixa Idade Média, uma gigantesca frota de navios de comércio que dominou o comércio do norte europeu por anos, né? Ela reunia vários comerciantes de várias cidades na Europa e tinha uma frota de comércio
gigantesca. Tudo bem? É hanseática. É um nome complicado. Eu coloquei aqui só para vocês entenderem o poder, né? Eu até coloquei essa moeda, né? De uma moeda de prata que fazia referência a essa liga, né, de comerciantes muito famosa. Tudo bem? Então vamos lá. Quais eram as regras dessas corporações? Por exemplo, existia uma regra para entrar, básico. Tudo bem? Existia uma regra para entrar. Bom, existia uma regra para entrar. Então o que eles controlavam? Preço, né? Para evitar aquela coisa da concorrência. Eles, por exemplo, controlavam a qualidade do que era produzido. Então, vou te dar um exemplo. Bom, na nossa guilda, na nossa corporação, a gente vende sapato. Tudo bem? Então, falava assim, olha só, você precisa usar um couro de qualidade. Olha, como é que você está fazendo o sapato? Ah, tá legal. É isso aí, você vai vender pelo preço tal. Eles também produziam, controlavam a produção. Falavam assim, ó, não produz tanto, produz isso, agora produz mais, agora produz menos. Para poder o quê? Controlar o preço. Para se manter um preço alto, entendeu? Fazendo com que evitasse, por exemplo, a concorrência. Que um outro cara vendesse, sei lá, um sapato com couro zoado, né, onde passa uma qualidade, ele podia colocar um melhor preço. Então, a guilda, nessas corporações, eles controlavam isso e evitando a concorrência. Dentro dessas corporações, e eu quero muito que vocês compreendam como que isso acontece, porque isso aí a gente vai perceber, isso é super importante para a gente entender mais na frente, algumas mudanças lá na frente. É que as guildas, né, essas corporações, dentro dessas corporações, dentro desses lugares de produções artesanais, você tinha uma hierarquia. Então você tinha, por exemplo, o aprendiz. Então você tinha um aprendiz, ele se submetia a aprender o ofício. Então, por exemplo, eu tinha o ofício do ferreiro. Então ele ia lá, então é o quê? Ele fazia o trabalho braçal, ligava a chama, né, do forno, ele via como que o mestre ou o oficial trabalhava, então ele estava ali para fazer aquele meio que é o estagiário, né? Então ele está ali para aprender, ele a princípio ainda não participa muito do lucro, ele está ali para aprender, se colocando ali para poder aprender uma profissão. Depois de um tempo, se não me engano, são 4 ou 7 anos, ele tem que fazer um produto, né, para apresentar aquilo que ele aprendeu, e ele pode chegar ao oficial. Então ele já participa do lucro daquilo que ele está produzindo, e depois de algum tempo, né, se o mestre, assim, né, depois de bastante tempo, se não me engano, quase 10 anos, no modo geral, ele podia se sagrar, assim, fazendo algo inédito, né? E algo assim, uma obra-prima, ele podia se sagrar como mestre, né? E podendo montar a sua própria, ateliê, né? De trabalho. Né? E assim podendo ter aprendiz, podendo ter outros, um oficial. E assim, se você percebe, geralmente o mais antigo é que ajuda o mais novo dentro desse processo. Tudo bem? Vamos lá. Então, como nós não estamos falando agora, a gente já falou posteriormente, né? E o professor certamente tratou isso com vocês, de como que as cidades lá no início da Idade Média vão ser esvaziadas, as cidades romanas, as antigas cidades vão ser esvaziadas por conta das invasões, né? Tudo aquilo vai acontecer no início da Idade Média, na Alta Idade Média, ou no fim da Idade Média, com o crescimento do comércio, né, e das condições para que as pessoas possam voltar às cidades, né, as cidades medievais, elas vão ser reocupadas, mas elas ainda estão em áreas o quê? Dominadas, obviamente, pelos senhores feudais, pelos duques, pelos bispos, por exemplo, elas vão ser dominadas pelos condes, então elas vão ser áreas de domínio dos senhores feudais. Você está falando de ainda de uma sociedade feudal.
Então, o que acontecia? Os moradores e comerciantes dessas cidades, elas deviam pagar impostos e prestar serviços públicos, muitas das vezes, por estarem morando nessas cidades, né? Então, às vezes, consertar uma ponte, isso foi de graça, era tipo como se ele estivesse pagando um serviço por estar lá. Então, houve uma necessidade de uma união entre os moradores e comerciantes dessas cidades para poder comprar aquilo que chama que é a carta de franquia. O que era a carta de franquia? Ele pagava para o senhor, para o seu feudal, para o quê? Para ele ter uma autonomia administrativa daquela cidade, né? Elegendo até mesmo os seus próprios administradores. E o mais louco disso tudo é que numa sociedade em que você tem uma relação de servidão, né? Se a gente lembrar aquelas relações de suzerania e vassalagem, das relações de servidão, com o aumento e o crescente do comércio, você vai ter uma maior liberdade, né? Dentro dessas cidades, né? E aí, vindo até o jargão, né, que é um jargão colocado no texto, né, de que o ar da cidade dá ao homem liberdade. Tudo bem? Então, é muito importante que a gente compreenda isso, tá? Entender, eu acho que é uma das coisas, acho que um dos pontos mais importantes para todo estudo, por exemplo, quando a gente for falar de, por exemplo, de revolução industrial, de como o estudo vai mudar, então para vocês entenderem lá na frente, né, todo o conteúdo é um conteúdo construído para que vocês possam entender esse momento como isso vai se refletir depois lá na frente quando isso tudo vai mudar, né? Então, depois disso, depois que a gente compreendeu isso, eu queria agora dar aquela cerejinha do bolo que eu disse para vocês. Bom, professor, às vezes fica muito difícil para a gente entender algo que aconteceu há 300, 400, 500, quase 1000 anos atrás. Pô, professor, como é que a gente entende isso? De corporação e guilda, e como assim? Talvez muitos de vocês vejam isso representados, por exemplo, é, na cultura pop. De repente você gosta de um videogame, gosta de ver uma série. Às vezes, a gente não gosta. Eu gosto muito. Então, em comemoração ao Dia do Orgulho Nerd, eu vou tentar mostrar para vocês como que esses conceitos de guildas e corporações, elas são apresentadas na ficção, seja numa série, seja num videogame, seja num filme. Estou falando aqui, gente, de ficção. A gente está falando, eu estou falando assim, como que esses conceitos são aproximados, né, e cooptados pela ficção, né? E às vezes a gente pode de repente aprender história, por que não conhecendo essas séries, filmes e videogames. Vou começar para os amantes de videogame por por uma série de jogos que é muito legal, tá aí já não sei, sabe sei lá quantos jogos, que é o quê? Que é o Assassin's Creed. O Assassin's Creed, ele é a base disso que a gente está falando. Por que é o Assassin's Creed? O Assassin's Creed ele conta a história de uma guilda, né, de uma corporação de quê? O nome já diz, um credo de quê? Assassinos. Que tinham regras muito importantes, né? Tanto para entrar, tinha uma habilidade, a questão da habilidade, que você vai crescendo ao longo do jogo, né? E eles, óbvio, se protegiam e protegiam o mundo, né? Eles têm uma questão, aí, quem joga, eu joguei, se não me engano, 1 e o 2 um pouco, é, que é a questão de que eles protegem o mundo contra os grandes vilões, que são os Templários, né? Que é uma outra ordem, né? Aí já é uma ordem militar e religiosa, né? Então, você vê essa representação e dentro dos jogos, de repente que jogou o Brotherhood, né? Você tem outras corporações e guildas dos ladrões, tem até das prostitutas, né? E você tem todas essas que são o quê? São corporações de ofício. Qual é o que une todos, por exemplo, uma guilda de assassinos? O que todo mundo faz? Eles são assassinos, guildas de ladrões, de comerciantes, né? Você tem as missões, né? Quem jogou sabe, tem vários tipos de missões. Então, todos eles tinham algo em comum, eles faziam alguma coisa. Nesse caso, era uma guilda de assassinos e eles tinham um vilão, né? Os grandes vilões, né?
desses jogos, que são os Templários, né, que é uma outra ordem, né, quem a gente vai até falar sobre os Templários quando a gente for falar sobre Cruzadas. Tudo bem? Então, entendido esse conceito, de repente para quem jogou, para quem não jogou, então percebe que para quem não jogou e não gosta, os mais novos aí de PS4 não, porque acho que não tem PlayStation, acho que Assassin's é o Odyssey, né? Que tem para Xbox, né? Xbox One. Então, e vamos lá, e tem um Valhalla aí, maneiraço, eu vi o trailer para possivelmente aí pro Series X. Então vamos lá. Uma outra, não poderia deixar de falar, já que nesse dia, né? Uma outra produção da cultura pop que fala muito sobre é, sobre essa questão de guildas e corporações, obviamente, é um derivado de Star Wars, né? Que é uma série que ainda não tem no Brasil, né? O Disney Plus ainda não tem, né? No Brasil, mas a gente assiste do jeito que dá, né? Que é a série The Mandalorian, né? Ou uma tradução é o Mandaloriano, né? Que quem de repente gosta de assistir desenho, passando Rebels, né, Star Wars Rebels, que é um desenho, e também fala um pouco sobre os Mandalorianos, né? Mas essa série Mandaloriano, o Mandaloriano, ele participa, né, ele é um caçador de recompensa, né, que tem uma vida muito difícil, né, e tem até uma fala engraçada, né, hunting is complicated, né? Que caçador, né, ser um caçador ou um caçador de recompensa, ele, que é o caso do Mandaloriano, ele participa de uma guilda de uma corporação de assassinos, sequestrador, né? Que em alguns momentos eles fazem sequestros também, né? Então, ele também, a história fala um pouco disso, ele participa de uma corporação de assassinos e como que ele lida com essa situação por várias vezes, né? Ele entrando em conflito até mesmo dentro da própria guilda quando ele quebra a regra, né? Que é uma guilda muito respeitada e, no modo geral, os próprios Mandalorianos são caçadores de recompensas muito valorizados, né? Então a guilda tem essa coisa de não, ó, tem que fazer isso direitinho, tem que ir lá, se pegou o disco, pô, vai pegar tal pessoa, vai lá, pega a pessoa, né? Ou, geralmente ele bota na carbonita, tal, quem assiste a série tem, e ele vai lá e pega a pessoa, ó, tem que fazer tudo direitinho. Se o cara recebe uma parte e depois só recebe o restante quando paga, quando recebe a encomenda. Então, tem toda uma regra. Tem um episódio, por exemplo, que tem um cara que quer entrar na guilda, né? Então o cara vai falar assim, pô, cara, eu preciso pegar um caso grande aí, pô, para poder, pô, me passa aí, ou faz lá para mim, né? E deixando meu nome para o cara poder ganhar respeito dentro da guilda, né? É como se ele passasse do aprendiz, ele tivesse ali só pegando os peixes pequenos, mas ele quer conseguir pegar outro, para poder pegar outros, para pegar maiores recompensas. Quanto maior a perigosidade, por exemplo, ele vai conseguir melhores recompensas como caçador. Também ele só tem acesso a isso. Também cada vez mais pegando esses assassinatos, né? Essa guilda porque ele participa dessa guilda. Então, você percebe que, apesar de ser um conceito que está lá no século XII, no século XI, né? Esses conceitos de corporação, guilda, são muito próximos para a gente dentro da cultura pop. Tudo bem? Então, qual é a nossa atividade de hoje? A nossa atividade, eu vou deixar essa atividade direitinho escrito no WhatsApp, mas a nossa atividade de hoje é aquilo que vocês tentem encontrar. Vocês entenderam esse conceito? Vocês vão lá, desde o começo do slide, vocês vão copiar tudo direitinho, toda essa parte escrita, cada ponto, tudo bem? Eu quero que vocês peguem esses conceitos, ok? E compreendam assim. Quais são o que hoje na nossa vida, ela tem alguma instituição, por exemplo, que possa ser parecida com uma guilda de comerciantes ou de ofícios? Será que nós temos hoje? Será? Então, quero que vocês pesquisem, quero que vocês pensem sobre isso. Tá bom, pessoal?
Então, deixa aqui encerrada a minha aula. Feliz Dia do Orgulho Nerd, tá bom? E um grande abraço. May the Force be with you.